Flamengo! Olá, meus amigos e torcedores do Flamengo, bom dia a todos dessa quinta-feira e vamos conversar sobre o jogo de ontem, ou melhor, conversar sobre o que eu vi, e falar sobre aquilo que eu gostei, aquilo que não gostei. E como eu digo sempre, né, as pessoas podem não concordar com o que eu vou falar, mas é natural isso, porque cada um tem uma filosofia, cada um tem um entendimento, cada um tem o seu modo de entender uma partida. Eu entendi do modo que eu vou falar. Então, ontem eu gostei. A escalação foi boa, o jogo começou bem, o Flamengo não estava aquela maravilha, mas estava bem melhor do que o último e foi jogando muito bem. E olha que era para a gente já no primeiro tempo ter uns três gols, não seria uma surpresa não. E foi desenrolando bem, porque o Bruno Henrique jogando pela direita, depois deu um problema com o Cebolinha, se machucou e não se sabe se é grave ou não. Ontem falaram que poderia ser o tendão de Aquiles, se for o tendão de Aquiles complicou, mas tomara que não seja, tomara que seja uma luxação comum. Mas falando da partida, o Flamengo jogou bem, não foi como eu já disse, não foi uma maravilha, mas eu gostei do jogo. Aí nós voltamos para o segundo tempo e quando eu pensei que o Flamengo ia voltar na retranca, me surpreendeu. Lembrei de 2019, o Flamengo pressionou direto, com um empenho e desempenho espetacular. Poderia ter feito mais de 3, 4 gols, poderia, não estou exagerando. Pressionou o São Paulo, que o São Paulo não conseguia sair da parte, o goleiro se atrapalhava, os zagueiros se atrapalhavam, porque o Flamengo estava fazendo aquilo que eu sempre falei que eu gostaria de ver, aquela pressão direta em cima deles. Aí, para surpresa, como eu sou suspeito, porque o Tite ainda não entrou na minha lista de fã, não sou fã do Tite. O Tite, para não perder o costume, fez a bobagem costumeira dele, que é as substituições erradas. Tirou exatamente, faltando 15 minutos, tirou justamente os dois melhores jogadores, Bruno Henrique e o De La Cruz. Se era por uma questão de poupar, porque temos o jogo domingo com o Palmeiras, deveria tirar, não porque estava jogando mal, que jogou bem, entendeu? O Luiz Alonso estava jogando direitinho, o Luiz Araújo estava jogando muito bem, mas já participou de mais partida, poderia ter tirado ele, mas o que ele fez? Não, ele tirou justamente os dois melhores. Por quê? Porque estava 2-0, aquilo que muitos caras são contra o que eu falo, mas manter aquela retranca, segurar o resultado. O que aconteceu? São Paulo foi lá, fez um gol. E somente não empatamos, pode ter certeza, porque o Ferreirinha perdeu uma bola que normalmente não se perde. Na frente do goleiro ele chutou por cima. Já pensou o desastre que teria se o Ferreirinha faz aquele gol? Não existe o C, mas não fez porque ele errou. Não é porque o Flamengo não deu chance. Teve chance, porque acabou, desarmou o time. Colocou o Gerson, não é que o Gerson não jogue bem, mas o Gerson está em recuperação. Ele veio de uma cirurgia difícil e ainda está meio lento. Aí colocou aquele moleque, aquele menino que é Vitor Hugo, que fez uma jogada bonita, quase que saiu o gol do Flamengo. E no pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que essas invenções é que não dão certo. O Tite precisa pôr na cabeça que o Flamengo não é retranqueiro, o Flamengo não é para segurar, o Flamengo é para jogar para frente. Se tivesse mantido o time, sairia mais gol, com certeza, porque o Flamengo estava pressionando o São Paulo. Mas de repente desarmou o meio do campo, desarmou tudo, virou uma bagunça de novo.
entendeu? Fez as substituições completamente erradas, mas ele insiste em achar que ele está certo. Então é essa o meu desapontamento com ele. Por exemplo, o Rossi pegou uma bola que também era difícil, foi um chute do Alisson, que era difícil, ele pegou, fez bem. Aquele menino, o Igor Jesus, entrou e jogou bem. Esse Luiz Araújo foi bem, quer dizer, na verdade estava todo mundo bem, o time estava certinho, pressionando, mais 15 minutos não ia matar ninguém, eu tenho certeza. Mas, infelizmente, quem concordar, concorda, quem não concordar, paciência. São 3 pontos. São 3 pontos. Os antes estão dizendo que o Flamengo não ficava em primeiro lugar desde 2020. É claro que ainda é cedo para dizer, mas a segunda rodada, são 2 jogos, tem 38, mas não faz mal, mas o Flamengo está lá em cima. O senhor Palmeiras perdeu, o senhor Fluminense perdeu. Entendeu? Então o Corinthians perdeu. O São Paulo perdeu do Flamengo. Nós vimos de umas derrotas do São Paulo e acabou esse papo. Entendeu? Valeu os 3 pontos muito. E eu fiquei muito contente com a vitória. Tranquilo que eu fiquei. Eu só fico desapontado com essas atitudes isoladas, né? Que dá um repente no Tite, que ele volta às origens de 2013, lá do Corinthians. Ele quer segurar resultado. E não pode segurar resultado. Porque o que acontece? Quando você desarma um time, acabou. O outro time cresce. O que aconteceu? O São Paulo viu que foi retirado os 2 melhores. O São Paulo também viu que ali o ataque do Flamengo enfraqueceu. Ele pegou e colocou aquele jogador que é o do Flamengo, que eu não lembro o nome dele agora, colocou na esquerda. Foi o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo que ele colocou na esquerda. Não sei porquê. O Igor Jesus, que fez uma jogada bonita, né? Aquele moleque fez. Agora, colocar o Vitor Hugo, ele já não é 100% na direita, ele coloca ele na esquerda. Quer dizer, é um absurdo. Eu não sei o que passa na cabeça do Tite. Eu, particularmente, continuo não confiando nele. Eu confio no Flamengo. Aquele Flamengo que entrou no segundo tempo, daquele modo, se o Tite deixa até o final, São Paulo ia sofrer mais. Mas não, mexe errado e dane-se, quer segurar o resultado. O Flamengo não é time para segurar resultado. Eu sempre digo, eu sou torcedor antigo, eu sou torcedor do Flamengo há mais de 70 anos. O Flamengo, mesmo nos tempos que não tinha um time forte, nunca foi de jogar em retranca. O Flamengo sempre foi de apertar o adversário, sempre foi. Mesmo nos tempos onde o Botafogo era um baita de um time, o Flamengo do Rio era um dos times mais fracos, mas ele jogava sempre para frente. Então é isso que eu digo. As pessoas às vezes falam para mim que eu sou antitécnico. Eu não sou antitécnico, eu sou a favor do Flamengo. E eu gostaria que os técnicos estudassem um pouquinho qual é a característica do Flamengo e explicasse, se ele não entende, que alguém explicasse para ele. O Flamengo joga de maneira diferente, não dessa maneira que ele quer pôr o jogo. E continua aquela doença que eu insisto e duvido que alguém possa me desmentir. Aquela bobeira de excessivo jogo de zagueiro. Zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro, zagueiro para goleiro. Isso aí tem de acabar. O Tite precisa estudar uma maneira, se ele quer ficar no Flamengo, de aprender, pôr o time para sair jogando. Nós temos jogadores excelentes. Para sair jogando. Agora não é chutão para frente. 50% acerta, outros 50% não acerta. Aí o time vem para frente, vem para cima da gente. E o Léo Ortiz? Poxa, o Flamengo gastou uma baita de uma nota com o Léo Ortiz e não põe ele para jogar. Entendeu? Quer dizer, ele faz algumas substituições, que nem ele falou que o De Arrascaeta estava um pouco cansado, ele segurou, né? Poupou. E por que não poupa também um dos zagueiros e coloca o Léo Ortiz? Ele que pediu. Se fosse eu que tivesse pedido, tudo bem. Se fosse a diretoria que tivesse
colocado uma imposição para comprar, tudo bem, mas quem pediu foi o Tite. Insistiu para o Flamengo ganhar, gastar uma baita de uma nota e não põe o cara para jogar. Então essas coisinhas que eu não gosto do Tite. Não adianta que as pessoas me critiquem, achem que eu sou anti alguma coisa. Eu não sou anti nada, eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou Flamengo. Eu não sou Tite. Eu não sou Tite. Eu sou isso aqui, o Flamengo. E o Flamengo joga diferente dessa ideia que o Tite quer impor. Eu não gosto e é a minha maneira de pensar. Gostei do jogo, como o Flamengo vinha jogando, até a hora da substituição. Aquelas substituições, não havia necessidade, faltava 15 minutos. Não ia desgastar os jogadores de uma maneira que eles não pudessem se recuperar para domingo. Não teria isso. Se fosse isso, o Luiz Araújo é o que vem jogando há muito tempo. Então ele não ia se desgastar. O Bruno Henrique ia, que não joga há muito tempo, entra no meio do campo, no meio do tempo. O De La Cruz ia se desgastar, não ia. Então é aquela maneira dele querer. Enquanto o Tite insistir nessa mania dele de querer segurar resultado, eu não sou a favor dele. Eu sou a favor de qualquer técnico que ponha o Flamengo para jogar como nós começamos a jogar no segundo tempo. Daquela maneira, aquilo ali é o Flamengo que eu conheço. E olha, estava sendo uma das melhores partidas, não do Campeonato Brasileiro. Para mim, no meu entender, o pouco entender que eu tenho de futebol, o Flamengo, desde da Taça Guanabara, Campeonato Carioca e o Brasileiro, para mim, foi estava sendo a melhor partida do Flamengo. Mas o Tite colocou água no mingau, entendeu? Não deu certo, para mim não deu certo. Mas, enfim, nós vamos talvez ter de aguentar o Tite dessa maneira, retranqueiro. Muita gente diz que não, diz que ele não é retranqueiro, ele diz que não é retranqueiro. Depois as entrevistas do Tite, eu particularmente, tá? Vocês, meus amigos torcedores que me desculpem, mas eu não vejo, não assisto nem as entrevistas do senhor Tite, porque eu não aguento. É um diplomata, né? E o futebol não é isso, o futebol é simples, o futebol é do povo, o futebol é um futebol que o jogador precisa entender. Não precisa ter palavras difíceis no futebol. O futebol precisa ter táticas boas. O Flamengo não tem. Isso aí, se alguém discordar de mim, pode dizer quando. O Flamengo não tem jogadas ensaiadas. Não tem. O que o Flamengo tem, podem ter certeza absoluta. O que o Flamengo tem são jogadores excepcionais. São craques, né? Jogadores de alta categoria. Porque se o Flamengo não tivesse jogadores de alta categoria, nós já estaríamos lá embaixo já, no brasileiro. É que nós temos jogadores que fazem a diferença, né? Eles são craques mesmo, não adianta, pode falar quem quiser, mas é um dos melhores times do Brasil e olha, da América do Sul. Só que está na mão do maestro que não está entendendo a partitura. Ele precisa entender a partitura para sair uma música bonita, maravilhosa e suave. Ele não está entendendo. A hora que ele entender o Flamengo, se ele quiser entender o Flamengo, aí sim. Aí nós vamos ter jogos do Flamengo para a gente se sentir à vontade. Porque ontem, quando o São Paulo fez 2-1, os torcedores, eu tenho certeza absoluta, podem até ninguém quiser falar, que eu quiser mentir para si mesmo. Eu já comecei a ficar preocupado, eu estava achando, poxa, São Paulo vai empatar isso aí. Do modo que foi desmontado o time, eu pensei, vai empatar. Fez um e ainda bem que São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo, deu uma força do Ferreira. Ferreirinha chutar fora aquela bola. Já pensou? A gente continuar sem ganhar do São Paulo, mas não. Vamos bater aqui na mesa, vamos ver se melhora, vamos ver se alguém ilumina um pouco a cabeça do Tite para ele parar de fazer essas bobagens e começar a ver que alguém, pelo menos da diretoria, nós não temos um diretor, um gerente de futebol com competência para chegar para o Tite e falar, Tite, não é assim, dessa maneira que o Flamengo joga.
porque ele não tem outro modo de jogar. Nós temos o técnico do Palmeiras, português, ele não joga sempre da mesma maneira, ele muda a tática do jogo. O Tite não tem várias táticas, o Tite quer impor aquele jogo dele e acabou, tem de ser daquela maneira. Desse jeito não funciona. Nós ganhamos, é claro. O pessoal vai falar, pô, você não está contente? Estou contente. Nós somos em primeiro com 6 pontos, estou contente. Mas eu ficaria muito mais contente se nós, não é ganhar de 6-0, 8-0, é ganhar com um jogo que nem estava no começo do segundo tempo. Aquilo que emociona a gente de ver, aquela troca de bola, né? Aquele ataque pressionando. É isso que é a alegria do futebol do Flamengo. E o senhor Tite quer estragar isso. Enquanto ele for assim, eu sou contra ele. O meu vídeo está aqui, pode me criticar quem quiser, mas enquanto o Tite agir dessa maneira, de querer segurar resultado, eu vou aqui meter pau nele. E acabou. Claro que ele não vai nem ligar, porque eu não tenho tanta importância no futebol quanto ele, né? Que ele é campeão mundial, é campeão brasileiro, é uma série de coisas, é o senhor Tite, né? Eu sou voltão. Mas o que importa para nós é o seguinte, ganhamos mais 3 pontos, tem muitos torcedores que se conformam simplesmente com a vitória. Não é bem assim, o futebol não é bem assim. É claro que se nós jogarmos mal todos os jogos e ganhar todos os jogos, nós vamos ser campeão, mas não mostrou o que é o Flamengo. O Flamengo tem de mostrar o que ele é, né? O empenho e desempenho de acordo com a categoria dos jogadores que nós temos, entendeu? É mais ou menos uma cozinheira que ela tem todos os ingredientes, né? Tudo, uma fartura para fazer um almoço bonito, e ela faz uma comida queimada, entendeu? Isso é o Tite. Ele tem na mão o melhor elenco do Brasil e não entendeu ainda. Isso eu tenho certeza. A todos eu desejo, mais uma vez, uma melhor quinta-feira, e que a gente, domingo, vamos pegar o Palmeiras. O Palmeiras não está com essa bola toda não, mas que o Tite comece a usar a cabeça, tá? A todos, saudações rubro-negras.